Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Quero louvar o Senhor pela oportunidade, a rica oportunidade de poder estar aqui. Pode se sentar em nome de Jesus, pela rica oportunidade de poder de poder estar aqui, agradecer ao Senhor pela vida do nosso bispo Ronaldo, que me fez o convite, amém. Louvar o Senhor pela vida do pastor Carlos Gils também, que está aqui, meu pastor, sou ovelha desse homem de Deus, e também por meio dele, o Senhor nos conceder aqui, me faz também acompanhar da minha digníssima esposa, se for de pé em nome de Jesus, para que todos possam te ver, e tudo ontem, a graça, a vontade do Senhor, missionária Sheila, mãe dos meus filhos, minha companheira que me ajudou também a me tornar não só um homem, mas pai de uma família e avô. Me faz também acompanhar meu amigo Lúcio, cantor e compositor, cheio da graça do Senhor, que o Senhor abençoou, e conhecer também esse povo abençoado. Amém? Louvo o Senhor pela vida de cada um. E vamos entrar dentro do que o Senhor nos proporcionou essa noite. Houve um tempo que ele estava conversando, na última vez que eu estive aqui, numa noite de aula, e conversando com o bispo Ronaldo, ele soltou uma palavra, e essa palavra ela ecoou no meu interior. Deixa eu vir para cá, porque graças a Deus eu e o povo somos quase um. Deixa eu vir para cá que ficamos lá dentro hoje. E ele ecoou uma palavra, e a palavra que ele ecoou foi: eu quero saber de poder de Deus. Essa palavra ela ficou ruminando no meu interior, ela ficou ministrando, sabe, dentro de mim, jorrando, e eu pensando: Senhor, me dê a possibilidade de manter essa mesma conexão, a mesma conexão que nos apresentou naquela noite, a mesma conexão que manteve presente em nossa conversa, em nosso diálogo. Permita-me, Senhor, para que eu possa trazer para a sua igreja uma palavra cheia do poder de Deus. E o Senhor, ele ministrou no meu coração da seguinte forma: não há poder maior do que a restauração da humanidade. Entendendo eu que o maior amor que foi feito, o maior poder que poderia ser manifestado, não teria outro, não existe outro, não existiu, não pode existir, nem existirá, a não ser aquele ato que ele exerceu, de que foi de entregar o seu único filho, tudo que ele tinha, por amor da humanidade. Esse é o maior poder de Deus. O poder de Deus, ele não é um poder que se resume em um homem se levantar porque é coxo. O maior poder de Deus não se resume simplesmente no fato de que alguém possa ser cheio da graça do Senhor e curar o cego, não. O maior poder de Deus não é simplesmente resumido na limitação humana, pela deficiência do ser humano. Nós também, como ser humano, seres humanos, não pode ser resumido dentro da graça do Senhor, porque é muito maior do que isso. É maior do que caminhar sobre duas pernas, é maior do que contemplar nossos olhos naturais, é maior do que ter conhecimento humano, é maior do que ter algum entendimento com que nós possamos conhecer ou buscar dentro dessa terra. Vai muito além disso. E o que se resume não para por aí é João 3,16. Mas que nós possamos entrar dentro dessa mensagem. Gostaria de, se tiver alguém que possa me acompanhar aqui, eu vou deixar ali. João, quero fazer a introdução aqui, a leitura básica para essa mensagem. João capítulo 17, a partir do verso 6. Eu quero começar essa ministração com uma oração que Jesus Cristo fez. E a oração que Jesus Cristo fez, no livro de João, está na NVI, tá bom, André? NVI vai dizendo assim: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu o deste, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu, irmãos, perdoem, é assista, tá?
Já está chegando. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um. Assim como o Senhor, assim como somos um. Só até aqui. Eu gostaria também de abrir aqui no livro de Lucas, capítulo 10. Versículo. Às vezes passou aqui, perdão. Glórias a Deus. Pode dar glórias a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Santo. Glórias a Deus. Verso 19. Por favor. Vai dizer assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Amém? Essa é a leitura de introdução, mas para que nós possamos falar sobre esse assunto, sobre o que o Senhor ministrou no meu coração, eu gostaria de convidar você a prestar bastante atenção nessa mensagem, para que você não perca nada daquilo que o Senhor me entregou e eu quero compartilhar com você. E o que o Senhor me entregou é que, antes que houvesse esse momento, houve um período na eternidade em que o Senhor criou todas as coisas, e tudo que Ele criou dentro dele não podia ficar retido. Então, quando Ele cria todas essas coisas no seu interior, Ele expressa o seu desejo, Ele expressa a sua vontade, Ele expressa a sua intenção, Ele expressa tudo que Ele tem dentro de si. E aí começa, então, Moisés vai escrever e vai começar a relatar no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, ele vai relatar tudo o que foi que aconteceu. Deus criou todas as coisas e viu que era boa. Deus criou todas as animais e viu que era boa. Deus criou todas as ervas e pediu para que a porção, a água, se separasse e pudesse dar a vida a tudo que pudesse. Nasceu todos os peixes e as vidas que existem embaixo do mar. E Deus também deu uma ordem para a terra: brota e dê vida, e a terra também deu vida. Só que entre o capítulo 1 e o capítulo 2 nasce uma questão, e Deus agora vê a necessidade de que pudesse nascer um adorador dentro da terra. E Deus agora cria um adorador, e esse adorador, ele dá autoridade em suas mãos, dando autoridade nas mãos desse homem chamado Adão, seu amigo. Ele agora começa a ministrar, e ele fala, Deus fala para ele: olha só, Adão, você e eu, nós somos um. Você é meu amigo, eu sou seu amigo. Te criei para que pudéssemos ter um relacionamento, e dentro desse relacionamento eu vou te ensinar o que é ter alegria, eu vou te ensinar o que é viver em paz, eu vou te ensinar o que é ver o melhor e ter uma novidade de vida a cada dia. Por quê? Porque você ainda não conhece a vida. Eu, na direção da sua vida, vou ser o seu pai, vou ser o seu tutor, vou ser o seu instrutor, vou ser aquele que te capacita, quem vai te ensinar a andar, quem vai te ensinar a ver, quem vai te ensinar a interpretar todas as coisas que existem. E te dou uma autoridade que é como a minha, mas não é semelhante a mim, mas não é igual a minha. E o que é que eu vou te dar? É a única coisa: autoridade sobre tudo que existe na terra. E essa autoridade que Deus dá para ele, Deus fala para ele: pode dar nome a tudo que você faz, a tudo que você vê, todos os animais, todas as aves, as plantas, as relvas, e tudo que existe. Dê nome para baleia, dê nome para o peixe, chama de baleia, dê nome para o peixe menor e chama do nome que você quiser, dourado ou mago, aquilo que você desejar, o que você fizer, eu estou de acordo com você, porque o conhecimento que você tem, eu plantei em você. Porém, existe uma coisa nessa criação: tudo que Deus deu para ele foi bom e perfeito. Porém, Adão agora começa a andar pela terra e observa que tudo que ele vê tem um par, tudo que tem, tudo que existe uma plenitude, e somente ele andava só. Quando ele andava só, ele começou então a entristecer e observar que existia uma coisa diferente. Porque todo macho tem uma fêmea, porque toda fêmea tem um macho, e eu, como macho, não tenho uma companheira. Agora ele se entristece, Deus sua no seu coração e ministra no seu coração
que quando eles caíram, eles tinham um relacionamento diário com Deus, sim ou não? Adão tinha um relacionamento diário com Deus, sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Então o relacionamento, nesse momento, ele foi ofuscado. Ele foi desconfigurado. E por que ele foi desconfigurado? Porque algo que não era para ter acontecido, aconteceu. Algo que não era para alguém ter feito, foi realizado. Algo que não era para alguém ter mexido, foi tocado. Algo que Deus disse, não faça, esse alguém acabou fazendo. E por causa disso, agora o Senhor, Ele vai voltar com toda a sua soberania, com toda a sua sapiência. Ele vai voltar no mesmo lugar, no mesmo local, onde Ele deixou Adão no dia anterior. E vai procurar Adão, meu amigo. Adão, meu amigo. E o Senhor, Ele começa então a procurar, mesmo sabendo. Ele começa a procurar Adão, meu amigo. Onde é que você está? Adão, meu amigo. E a palavra vai dizendo que Deus, Ele vai passeando pelo jardim do Éden e continua procurando Adão, meu amigo. Adão, meu amigo. E nada de Adão responder. Até que no momento ele cai sem consciência e diz: não tem para onde fugir. Não tem como correr da palavra de Deus. Não tem como correr dessa verdade. Se eu sou mesmo amigo, como ele diz, eu preciso me apresentar. Eu preciso confessar. Eu preciso dizer que errei. Eu preciso falar para ele o que eu fiz. E talvez assim, ele ainda me perdoe e continue sendo meu amigo. E ele se apresenta. Ao se apresentar, ele vai dizer para ele tudo o que aconteceu. Agora nasce o plano da redenção. E aqui o Senhor me permitiu colocar um título para essa mensagem: o poder de Deus e a restauração do caminho de volta. O poder de Deus e a restauração do caminho de volta. E aí vai dizer da Bíblia que a partir daí começa a se nascer então uma sequência após eles terem sido expulsos do jardim do Éden. Estão comigo aqui, amém? Amém. Estão comigo aqui, amém? Vai dizer a Bíblia que o Senhor agora começa a dar um decreto. Ele deu um decreto para o homem, deu um decreto para a mulher, deu um decreto para a serpente e um decreto para a terra. Após todos esses decretos, eu vou correr aqui para a gente poder ganhar tempo. Após todo esse decreto, o que o Senhor fez foi expulsar o homem da terra, dessa terra prometida, dessa terra que era para ser um lar perfeito. O que aconteceu nesse cenário foi que Adão já não tinha mais consciência espiritual para se contactar com Deus. Ela não tinha mais esperança, porque não conseguia mais ouvir a voz de Deus. O que eles praticaram, o que eles fizeram, foi o suficiente para levantar uma barreira no mundo espiritual. O homem agora não tem mais condição de se chegar a Deus. A mulher não tem mais condição de se chegar a Deus. E o que nasce nesse momento, Satanás agora, olhando do cosmos, olhando do mundo espiritual, do reino espiritual, do plano da terra, eu não sei de onde eles estavam observando, mas eles estavam olhando e dizendo: eu consegui ofuscar os planos de Deus. O poder de Deus se rendeu ao meu trabalho. Satanás agora ele começa a intitular dizendo: está tudo acabado. O que era perfeito agora tem as minhas mãos, porque onde eu toco, a bagunça acontece. Onde eu entro, alguma coisa sai da ordem. É o causador de caos, é o causador da desordem, é o aplicador de bagunça, é o desordeiro, é aquele que realmente faz a bagunça em nosso meio. E quando nós observamos, ele já não está mais perto, e quem sobramos somos nós. Talvez por uma falta de vigilância, talvez por uma falta de discernimento. Isso aconteceu com ele, e acontece até os dias de hoje. E o que aconteceu foi que agora Adão e Eva eles começam a se relacionar. Eu vou pular Abel e Caim. Vou direto para 7, porque eu quero entrar numa genealogia. Eu quero entrar numa genealogia aqui bastante propícia para essa administração. E agora Adão e Eva eles se coabitam e eles começam agora a ter uma descendência. A sua descendência a partir de 7. A partir de 7 existe uma nova esperança. Eles não conseguiam mais ter um contato com Deus. Eu não sei o que dentro deles, talvez a frustração, talvez a angústia, irmãos, talvez aquela queda que para eles era imperdoável. Existem pecados e erros que nem o próprio pecador é capaz de se ou seja, de se perdoar. Eu não me perdoo, o que eu fiz foi tão morrendo que eu nem sei se é possível ser me perdoar. O peso da consciência.
Adão e Eva tinham um peso tão forte, tão pesado na consciência, que eles não conseguiram mais falar com Deus. Mas eles sabiam como falar com Deus. Eles sabiam como conversar com Deus. Eles já tinham tido essa experiência. Aqui Deus dizendo, eles estavam dizendo: eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, mas eu sei como orar a Deus. Eu não sei como voltar lá no Éden, mas eu sei como orientar a minha família a entrar de volta na presença de Deus. Agora nasce Sete. E Sete nascendo, veio uma genealogia de arrependimento. E quando essa geração se apresentou, Deus olhou do céu e agradou do que havia acontecido. O homem arrependido estava. Adão pensou: talvez eu já estou velho demais, bispo. Talvez eu já estou muito velho, pastor, para caminhar. Mas ainda há esperança. Talvez as minhas forças da terra não é mais o suficiente, mas para essa nova geração ainda pode haver esperança. E aí vai dizendo a mensagem, vai dizendo a Bíblia que nasceu os seguintes homens de Deus na terra. E aí a Gênesis: de Adão nasceu a Sete, de Sete nasceu a Enos gerou Cainã, Cainã gerou a Malalel gerou a Jarete gerou Enoque gerou Metusalém. E aqui eu paro. Por que eu paro? Porque entre Sete e Enoque, algo terrível aconteceu na terra. Algo terrível aconteceu na terra, e a Bíblia nos aponta. Naquele tempo, vai dizer o escritor Moisés dizendo, que escreveu o Pentateuco, ou nos 5 livros, vai dizendo: existiam nefilins na terra, homens gigantes, homens fortes e poderosos. Enoque tem livros que completam e que é paralelo, eles são chamados de deuterocanônicos, que são apontados e conta justamente o que aconteceu. Que Enoque é um homem que andou e teve uma intimidade tão profunda com Deus, ele teve uma intimidade tão tremenda e terrível com Deus, que o que aconteceu nesse período foi: Deus mostrou para ele coisas inefáveis. Deus mostrou para Enoque coisas que aos homens não é lícito falar. Mas Enoque, Paulo dizendo, mas Enoque, ele pensou: a humanidade tem que saber disso. E Enoque escreve os seus livros, são 5 livros deuterocanônicos, porque isso é uma parte da Bíblia. E aí ele começa a contar, amém, glória a Deus, ele começa a contar o que aconteceu. E o que aconteceu nesse período foi que ele começou a ver coisas, e começou a viver essas coisas. Ele agora tem uma intimidade tão forte com Deus, que o que ele vive, o que ele tem, amém, irmãos, presta atenção aqui, amém? O que ele vive, o que ele tem com Deus é tão grande que Deus resolve recolher para si. Não sou eu que estou dizendo esse recolher para si, é a própria palavra que diz. É a própria palavra que diz. E aí a palavra dizendo que Deus, depois de Enoque ter dado 300 anos com ele, Deus recolhe a Enoque para si. E agora não se vê mais Enoque, só que continua a geração. E a geração é essa. Desde esse período em que isso aconteceu, o que houve foi que todos eles continuaram a pecar. Depois de Sete, muitos deles continuaram pecando. E por eles ter pecado, o que ocorreu foi que Deus não conseguiu se aproximar do homem novamente. Por quê? Porque eles não conseguiram entender o seu propósito, não conseguiram entender que o caminho estava voltando a ser reconstruído. E aí continua a palavra do Senhor dizendo que Enoque gerou a Metusalém gerou a Lameque, e Lameque gerou a Noé. E Deus agora continuou procurando alguém, continuou procurando um valente, continuou procurando um adorador, continuou procurando um justo, mas ele não consegue. Talvez naquele tempo também, como no tempo de hoje, era alguém falando para Noé: isso que você prega é heresia, não é? Isso que você prega não é verdade, não é? Nunca houve chuva na terra, nunca houve verdade desse jeito. Agora você vem pregando algo que nós nunca ouvimos, algo que nós nunca conhecemos. Que heresia é essa, Noé? E o Senhor está dizendo: Noé, fique você é justo e reto, e por causa do que você, e por causa da justiça que eu aplico em ti, eu serei contigo. Construa uma arca e pregue para esse povo o arrependimento. E quando ele pregar o arrependimento, o caminho de volta, pessoas se levantavam. Eu quero usar esse cenário agora para poder sustentar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, eu quero usar esse cenário para sustentar como pilar a palavra que Deus me deu. Enquanto Noé pregava, alguém cheio de autoridade, alguém cheio de soberania,
porque até esses dias a única coisa que brotava, que molhava a terra, era o próprio orvalho que o Senhor fazia subir e caía durante a noite e regava toda a terra. Bíblia. Então agora Noé começa o seu plano, começa o plano do Senhor e bota em prática tudo aquilo que o Senhor deu, que são os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus, eles são assim mesmo. Existem pessoas que conseguem compreender, existem outras que blasfemam, que gostam. Foi assim com Jesus, foi assim com os discípulos. Não vai ser diferente nem comigo nem contigo. Sempre foi assim e sempre será, até que Ele volte. E continua a mensagem dizendo: agora vem o período pós-diluviano. Após Noé ter ficado esse período todo construindo, a Bíblia vai dizer que ele ficou aproximadamente 120 anos construindo a arca. E isso foi suficiente para que o povo não cresça, porque estavam achando que era heresia de Noé. Acharam que era heresia de Noé. E ele continuou no seu propósito, porque ele sabia que ele estava firmado. Ele sabia que ele chamou. Ele sabia quem é que garantia o seu propósito na terra. E por causa da sua fé e obediência, os incrédulos ficaram. Mas Noé, sua esposa, Sem, Jafé, foram alcançados pela graça, foram alcançados pela bondade do Senhor. E Deus agora, mesmo ouvindo pessoas dizendo para Noé que era heresia, o caminho está sendo reconstruído novamente. O caminho está sendo reconstruído novamente. E como isso se deu? Por causa da sensibilidade no ouvir e a obediência no praticar. Assim alcançar a fé. Assim alcançar testemunho através da fé. Não estou pregando para homens naturais. Não estou pregando para mulheres naturais. Não estou ministrando. Eu não perdi praticamente um mês mesmo, me dedicando a uma mensagem, orando ao Senhor, para que chegasse aqui e pegasse algo de mim mesmo. Eu orei, jejuei, consagrei e pedi ao Senhor a misericórdia para que me trouxesse uma palavra. E o Senhor me trouxe. Eu sei que Ele ministrou essa palavra no coração. Eu sei que Ele ministrou essa palavra no coração. Vai dizer na Bíblia que após esse período, Noé agora sai da arca. E ele saiu da arca junto com sua família e as suas 3 horas. Ele agora precisa recomeçar. Ele recomeçando o seu chamado, recomeçando esse caminho de volta para Cristo. Ele começa a se relacionar, levando o altar a Deus. Levantando o altar a Deus, ele dobra seu joelho e começa a orar. E o Senhor lá de cima ouve sua oração. E ouvindo a sua oração, ele fala: Noé, você é verdadeiramente quem eu escolhi. E por causa da sua obediência, Noé, por causa da sua obediência, ministro, por causa da sua obediência, ministra, por causa da sua obediência, homem e mulher de Deus, eu nunca mais destruirei a terra. E faço um pacto convosco. Vou criar agora um arco no céu. E esse arco que eu crio no céu, toda vez que vocês olharem para ele, lembrai-vos da minha aliança. Em hoje eu nunca mais voltarei a destruir a humanidade. Nunca mais voltarei a destruir a humanidade. Deixa quem quiser pensar que é heresia. Deixa quem quiser desacreditar no seu ministério. Deixa quem quiser tacar pedra de bater de caluniar. Deus te chamou. Deus te chamou. O Senhor te chamou. Deus te chamou e te chamou pelo nome. Não, Satanás se fecha a porta. Não há um demônio que é capaz de impedir a obra de Deus. Se o Senhor te chamou para o ministério, viva intensamente. Muitos vão dizer: não vai para um. Outros dirão: vai bater a porta já já. Outros vão dizer: salva a vida de todo mundo para o de Jesus. Mas a casa está destruída. Mas você sabe o que ouviu de Deus. Você sabe o que ouviu de Deus. Você sabe o que você ouviu de Deus. Se Deus falou que família será restaurada, será. Se Deus falou que filhos serão curados, serão. Se Deus falou que vai levantar e afogar o ministério, assim Deus fará. Sempre haverá os críticos. Sempre haverá aqueles que não acreditam. Sempre haverá o opositor. Eu estou aqui para bater ninguém. Não é esse o meu propósito. Mas isso fortaleceu a palavra que o Senhor me deu. Deus sabe todas as coisas. Que Deus nos abençoe, nos leve em paz. Mas também não nos desampare. Nem atue nele. Em nome de Jesus. Vai dizer a palavra do Senhor. Glória a Jesus.
E aqui eu quero dar mais uma pausa, porque nesse período de sem Arfaxade até Abraão, o mundo foi de novo desconfigurado. E a humanidade não passava de um povo cheio de uma terra cheia de dogmas, não passava de um povo cheio de costumes mundanos. E aí Deus grita do céu e diz: Abraão, sai do meio da tua terra. Sai do meio da tua terra, pois eu tenho um mistério profundo para realizar na sua vida. Eu tenho algo terrível para realizar na sua vida. Eu tenho algo maravilhoso para fazer acontecer na sua vida. Abraão, no meio de obras, no meio da bagunça, no meio de um mundo que não é tão diferente ao qual vivemos, ele ouve a voz de Deus, reconhece a voz de Deus, e reconhecendo a voz de Deus, ele fala: eu sei que eu conheço essa voz, mas eu não sei para que ele está me chamando, porque era novo, não tinha intimidade espiritual, mas o Senhor chamou para um propósito. Ele entrou dentro dessa promessa, andou debaixo dessa palavra, e debaixo dessa palavra nasceu de novo a restauração do caminho. O poder de Deus se manifestou mais uma vez. E agora Deus usa Abraão, ou seja, Abraão, para restaurar de novo o caminho que o homem não tinha condição de seguir sozinho. Então agora Deus começa a usar Abraão. E Abraão começa agora a desenvolver um relacionamento com Deus. E eu vou adiantar aqui. Abraão já gerou a Isaac gerou a Jacó. E quero parar aqui de novo, porque a Jacó, Deus também teve contato. Com Jacó, Deus também se relacionou. Porque entre Abraão e Isaac, ou melhor, entre Isaac a Jacó, houve também um problema terrível. E esse problema quase parou o chamado. Esse problema quase neutralizou o chamado ou o propósito de Deus. Mas Deus é soberano, Deus é perfeito, Ele sonda o coração e não quem chegou primeiro. Deu para entender isso? Deus sonda o coração e não quem chegou primeiro. Deus não trabalha com ordem de sequência humana, Deus não trabalha com numerologia de sabedoria humana, Deus trabalha com as intenções do coração. Por isso que às vezes alguém tem 50 anos de ministério e talvez ele não consegue desenvolver, porque ele está andando com a força do seu braço. Alguém com 5 anos, 6 anos, o Senhor está dando, está buscando, o Senhor respondendo e o ministério está lá andando. Porque anda na direção do Espírito, não é ordem humana, não é cronologia humana, não é conhecimento humano, é a graça. É a graça do Senhor, e ela é diferente do nosso entendimento. Não dá para explicar, mas dá para viver. Não dá para complicar, mas dá para experimentar essas coisas que Deus criou. E aí vai dizer a Bíblia que o problema que aconteceu dentro desse cenário foi que, ao filho mais velho, chamado Esaú, na cultura deles, o mais velho herda. Mas antes desse nascimento, a esposa de Isaac estava se sentindo meio que complicada na sua gestação. Ela dobrou o joelho, e quando ela dobrou o joelho, Deus se revelou para essa mulher, dizendo: você está assim porque dentro de ti existem 2 nações. Você está assim porque dentro de você sairão 2 reinos, e eu serei com eles, só que o menor será maior. O menor será maior. O primeiro, o menor será maior, significa o segundo
sentindo o cheiro e falou: eu estou com fome, me dá um pouco da sua comida, Jacó. Jacó não é bobo, ele sabe da primogenitura, então ele disse: eu te dou um pouco dessa comida, mas antes, troca comigo, eu te dou um pouco do meu guisado, e você me dá a primogenitura. Dizem por aí, pregadores por aí, pregam sim uma heresia, dizendo que ele roubou a primogenitura, mas a Bíblia afirma que não. A Bíblia afirma que nesse dia Esaú trocou a primogenitura. Então era direito de Jacó, sim ou não? Era direito de Jacó, sim ou não? Era isso daqui, sim ou não? Bíblia, a Bíblia diz que ele trocou a sua primogenitura. E por ele ter trocado, num certo dia, Isaac já avançava em dias, cansado, disse: vou abençoar os meus filhos. Chama Esaú para que eu o abençoe e dê o direito. Eu parei isso daqui, mas já vai poder jantar. E deu o direito para ele. Dando dá o direito para ele. Sua mãe, ouvindo isso, falou: meu filho, vá até lá, faça o guisado, leve até seu pai. Preste bem atenção. A mesma estratégia que ele teve para poder ganhar a primogenitura é a mesma estratégia que ele está tendo para confirmar a bênção sobre a sua vida. Percebe? A mesma estratégia que ele usou para poder ter direito à primogenitura é a mesma que ele está usando para ter direito a receber a sua bênção de mais velho e o primeiro. Aqui eu quero estender, ser mais rápido. Agora começa um período de caça, um período de acusações, um período de levante sobre a vida daquele que agora estava prestes a continuar esse caminho de reconstrução. E o que houve dentro do seu cenário? A paz do Senhor, meu irmão presbítero Rodrigo, bom te ver aqui. Agora começa então a continuação do cenário, quase que por um instante. Não houve a destruição. Agora quem tem o chamado, quem tem o direito, é caçado por um mentiroso. Porque vendeu, mas agora tem direito. Ele trocou e agora ele troca a situação. Ele pega uma falsa verdade e coloca como se fosse a genuína. Ele já tinha mentido, mas agora ninguém sabe. Então ele está vindo com a falsa verdade e conta para todo mundo. E agora o ministério com o homem que eu não chamo. Agora o nome dele é mentiroso. Agora o nome dele é ladrão. Agora o nome dele é um falso. E por quê? Porque alguém se levantou do seu ministério. Alguém tentou tirar a glória da sua mão. E isso aconteceu. O próprio irmão fez isso com o outro. E agora ele começa a caminhar. Ele caminhando, o que aconteceu nesse cenário foi que Jacó fez uma oração no deserto, fugindo no seu momento de aflição. E a oração que ele fez foi o seguinte: se tu fores comigo, me abençoares e for comigo todo o meu caminho, eu devolverei tudo, 10% de tudo que o Senhor me der. Se o Senhor for comigo, me abençoares em todos os meus caminhos, eu darei 10% de tudo que o Senhor me abençoar. E segue a genealogia, vai dizendo que Jacó gerou José. José, agora nesse momento, a gente entra aqui no período em que Deus levanta, gerou 12 filhos. Eu quero falar somente de José. José agora é levantado como um homem que vai reconstruir o período. Por quê? Porque nesse período de fuga, Satanás tentou mais uma vez contrariar a visão de Deus. Tentou mais uma vez ofuscar os planos de Deus. E como? Fazer com que um homem que tinha um propósito, o homem que Deus falou desde o ventre da mãe, que seria com ele, agora as camudas o fizeram parar, o fizeram ir para longe do seu chamado, o fizeram se afastar daquilo que Deus prometeu antes do seu nascimento. E ele afastado, mas não desconectado. Ele longe, mas estava perto. Ele estava abandonado pelos homens, mas estava sendo cuidado pelos olhares de Deus. Lá no meio do nada, Deus estava cuidando. Lá no meio do deserto, Deus estava fazendo prosperar. Lá no meio onde ninguém acreditava. Talvez até pessoa já está morta. Não tem condições de
sensibilidade. Eu não preciso, aleluia, que você venha me perdão. Eu te perdoo porque eu quero viver em paz. Eu não preciso que você me reconheça. Eu sei que Ele me chamou e eu vou viver em paz. Eu não preciso que você reconheça meu ministério. Eu sei que Ele me garante, eu preciso viver em paz. Eu não quero saber se alguém chegou primeiro. Eu reconheço o seu chamado, mas quem me chama me garante, por isso eu viverei em paz. Esse é o homem que voltou depois de mais de 20 anos. Esse é o homem que voltou transformado, próspero, abundante, entrou para aquela terra. E quando ele entrou, ele passou por um local chamado Alto Jaboque. E entrando nesse Alto Jaboque, ele mandou uma comitiva aqui na frente com presentes. Várias comitivas na frente com presentes para tentar mudar o pensamento do ser humano. Quem é o ser humano para mudar e fazer coisa humana? Quem é o ser humano para poder voltar a arrepender por si só? Se Deus fala que Ele endurece o coração e que Ele também dá vontade ao homem de o adorar. Quem é o homem para poder contender com Deus? Quando Deus decide fazer alguma coisa. Quando Deus decide fazer alguma coisa, quem somos nós? Mas se Ele decidiu te trazer aqui hoje para receber uma palavra como essa e alimentar o seu espírito, agora é sério, te mostrando que no caminho não haverá só flores, mas Ele estará com você. Você já é mais do que bem-aventurado. Se ela é de Cristo, durante todo esse tempo, Ele estará com você. Se sinta feliz, porque Jesus também foi caluniado e nem por isso desistiu do seu chamado. E vai continuar a mensagem dizendo: Jesus disse, eu quero adiantar e mudar. Nesse mundo tereis aflição. Nesse mundo tereis aflição. Mas tende bom ânimo. Aleluia. Tende bom ânimo. Porque Jesus disse, eu venci o mundo. E aqui eu quero brincar. Nós venceremos. Nós venceremos. Porque não se trata do meu chamado e do seu chamado. Não se trata do meu ministério e do seu ministério. Não se trata do que eu sei falar, do que vocês sabem falar. Não se trata dos dons espirituais. Isso são, como diz a minha esposa missionária cheia, são amigos que o céu nos libera para poder continuar os propósitos. Você é reconhecido isso aqui que Deus nos dá para vivermos os propósitos. Se você canta bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Se você prega bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Se você ministra bem, louvado seja o santo nome do Senhor. Se você faz muito bem aquilo que você foi chamado, louvado seja o santo nome do Senhor. João Batista vai dizendo: nenhuma coisa pode ser dada ao homem, ou o homem não pode fazer coisa alguma, se do céu. Se do céu. Então não se preocupa se não te reconhece, não se preocupa se não te valoriza, não se preocupa se você não está para ti, não se preocupa se você não enganar, não se preocupa se você machucar, não se preocupa se falar cuspir na sua cara. Quem te chamou garante. Quem te chamou garante. Quem te chamou garante. Ele é fiel. Ele é fiel. Não gravou, não gravaram ainda. Quem chamou garante. Não anda no fórum. Quem chamou garante. Não deu nome no outdoor. Quem chamou garante. Não deu nome em algum lugar. Vamos juntos. Não se preocupa. Quem chamou garante. Quem chamou garante. E aí vai seguir a mensagem. E aqui, infelizmente, eu vou ter que encerrar para dar tempo. Já estourei. Eu vou finalizando por aqui com a seguinte palavra: estourei. Mas seguindo, eu vou dizendo para encerrar. Eu poderia ficar aqui mais pelo menos uma hora falando, porque o texto é tremendo, a mensagem é tremenda. O que o Senhor deu não é algo de mim. O que me coube foi me posicionar e pedir o Senhor uma direção. A palavra é dele. O Espírito que convence é dele, não é meu. A palavra que quebranta vem dele, não vem de mim. Então quem faz é ele, quem levanta é ele, quem resolve é ele, quem tira as barreiras são ele, quem aleluia as quebra, aleluia as cabeças são ele, quem abre as cadeias, as portas são ele, quem tira de casa a moeda é ele, quem levanta o caído também é ele. Tudo é dele, tudo é para ele, por ele nós estamos aqui. E aqui eu vou encerrar dizendo, em concordância com tudo que foi dito aqui no devocional e nos momentos da mensagem, o que foi pregado no devocional e nos
de Atos, e já no livro de João, capítulo 21, existe um diálogo. Jesus, no seu terceiro dia, deixa eu só falar isso aqui, me perdoa para eu ouvir pelo menos mais alguns minutinhos. Se posso falar mais alguns minutinhos de amém. Amém. Então, continua dizendo que nesse período, eu vou adiantar, nesse período, o que aconteceu foi que houve o Senhor gritando dentro da eternidade. E o que ele gritou foi, João 3,16: eu amei o mundo, eu amei vocês, eu amei os levitas que aqui estão, eu amei os pastores que aqui estão, eu amei quem veio antes de vocês, eu amo quem está nesses dias, eu amo e amarei sempre os que virão depois de tal maneira, que a forma de eu expressar o meu poder foi doando tudo o que eu tenho. E tudo que eu tenho agora vai ser apresentado à humanidade. E esse vai ser apresentado através de Gabriel. Deus está dizendo assim: Gabriel, vai lá e visita o tal de Zacarias. Visita o tal, não, perdão, deixa eu corrigir. Visita Zacarias. Zacarias está dentro do templo adorando. Posso continuar mais alguns minutos de amém? Tem poucos, mas eu vou continuar para esse, mas eu vou encerrar aqui. Zacarias, visita ele, Zacarias. Diga para ele que eu vi como ele me adora no templo. Ah, você não pegou? Diga a ele que eu vejo a sua santidade comigo dentro do templo. Diga a ele que eu vejo e sou no seu andar na terra enquanto ele está comigo. Fala para ele que eu sondei seu coração. Fala para ele que eu sei que ele não tem filho, sei que sua mulher é estéril, e o desejo de sua alma é ter um filho para poder ter os seus braços. Diga que eu achará em ti. Diga que eu já liberei, Gabriel. Fala para ele, Gabriel, que eu já liberei. O anjo se apresenta dentro do templo. E quem conhece a Bíblia sabe, melhor que eu, que quando o anjo se apresenta, o que ele está fazendo é oferecendo ao Senhor um perfeito louvor, oferecendo ao Senhor um serviço sacerdotal, oferecendo ao Senhor uma adoração de alma. E o anjo fala para ele: Deus sondou seu coração, a sua esposa terá um filho, e esse será aquele que vai preparar o caminho. Olha aí a salvação redentora mais uma vez. Vai preparar o caminho e preparando o caminho. E quando isso acontece, eu de novo, não satisfeito, fala assim: Gabriel, venha aqui, Gabriel. Agora vai lá na terra de novo e avisa, visita uma mulher chamada Maria. Essa Maria é de escola, está preparada para se casar com um homem chamado José. José é descendente de Levi, ele é da tribo de Levi, da descendência de Davi. Fala para ele que eu conheço, sei quem são eles. Aí a Bíblia não fala, mas o estudo eu vou dizer aqui porque o Senhor me permitiu chegar a esse conhecimento. A Bíblia vai dizer, não a Bíblia, perdão, os estudos vão nos ensinar que Maria, ela era descendência de Arão, uma descendência sacerdotal, então agora juntar alguém que teve uma descendência sacerdotal para continuar a lineagem, e também alguém que é descendência de adorador, que é os levitas, os obreiros na casa de Deus, aqueles que aceitaram e não se corromperam, como foi no Antigo Testamento, lá no Êxodo, que os levitas se levantaram e mataram todos aqueles que estavam levantando a coração pagando, enquanto vocês estavam no monte. Agora vai falar que eu conheço o seu coração. Fala para ela que ela já é muito mais do que ele é culturado. E fala para ela uma coisa mais: que no ventre dela eu planto uma semente, eu planto algo de mim dentro dela, e que plantando essa semente dentro dela nascerá a redenção, a restauração. E diga para ela, Gabriel, que eu já tenho teu nome para essa restauração. Diga para ela que o seu nome será Emanuel, porque Emanuel significa Deus conosco. Isaías vai dizer que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, e vai dizendo muitos atributos que aqui o tempo não nos permite dizer. Mas agora a redenção e o caminho de volta foi reconstruído, porque Jesus aceitou o amor de Deus, manifestou o poder de Deus, aperfeiçoou a fraqueza do homem, e não havia outro, mas Jesus veio completando com todo o seu amor, ensinando como se deve adorar com todo o caminho, ensinando como se deve caminhar com toda a plenitude, apresentando a Deus como ninguém nunca tinha visto antes.
E no livro de João, no livro de Lucas, capítulo 10, verso 19, ele disse para os discípulos e está dizendo para nós essa manhã: eis que vos dou poder, eis que vos dou poder, eis que vos dou poder para pisar a serpente e o escorpião, e tanto te farão. E aqui eu completo as minhas palavras, porque o Senhor, Ele é contigo. O